Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Evandro, sou engenheiro agrônomo, sou consultor agrícola e idealizador do Você Agrônomo. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aí acompanhando as nossas publicações. Essa semana já foram 5.000 pessoas que entraram no nosso site, isso é muito gratificante. Se você não conhece o Você Agrônomo, se inscreva no nosso site www.voceagronomo.com. Você está no Você Agrônomo. Esse vídeo pode ser revolucionário e mudar toda a forma como você observa a nutrição das plantas. Seja bem-vindo! Bom, para começar essa conversa, a gente precisa ter em mente que para a gente ter plantas mais saudáveis, mais bonitas, vigorosas, é preciso ter uma base de fertilidade. A fertilidade, ela tem diversas definições. A que eu mais gosto é a capacidade do solo para fornecer os nutrientes necessários para as plantas. As plantas dependem de 3 fatores básicos do solo: físico, biológico e químico. Sendo físico o alicerce natural das plantas. A gente não percebe muito, mas cada tipo de solo tem uma porosidade, uma aeração e um estoque de água que ele pode acumular ali. Dentre os fatores da fertilidade do solo, a gente tem aí o biológico, que envolve toda a atividade microbiana, raízes e sistemas de organismos que se desenvolvem em busca de nutrientes para completar o seu ciclo também. Tem a parte química, as pessoas falam químico quando eles estão se referindo aos fertilizantes minerais do solo. E a presença desses elementos vai classificar a sua terra como boa terra ou não muito boa para fazer agricultura. Nesse vídeo, vamos focar principalmente nos fatores químicos e físicos. Então vamos lá. Primeiramente, a matéria seca das plantas ela é composta por quase 90% de 3 elementos: o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. É isso que faz a matéria. Para que seja saudável, as plantas precisam também de outros nutrientes minerais. Via de regra, eles vêm do solo. 6 desses nutrientes são necessários em maior quantidade. Eles são o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, o potássio, o cálcio, o magnésio. Esses 6 elementos fazem parte do que a gente chama dos macroelementos em relação ao solo, quilos por hectare. Para quem não sabe, 1 hectare de terra equivale a 10.000 metros quadrados. 7 outros elementos são chamados micronutrientes. Não que eles são pequenos, a coisa é que a planta precisa dele em quantidades inferiores. A gente pode dizer ali miligramas por hectare, ou gramas por hectare, mas fundamentais para o desenvolvimento vegetal. Eles são o ferro, o manganês, o zinco, o cobre, o boro, o molibdênio, o cloro. Existem outros elementos, são que a gente chama elementos não essenciais, mas elementos benéficos. Se você acha que esse tema é legal, comenta aqui pra gente. Todos esses nutrientes, eles precisam estar presentes em quantidade suficiente para nutrir a necessidade de uma planta específica. Se apenas um desses elementos ele está ausente ou em uma quantidade menor do que a planta demanda, a planta não pode crescer normalmente. Assim, o crescimento vegetal não é controlado pela quantidade de recursos que você coloca, mas pelo recurso mais escasso. Nós chamamos isso de lei de Lieb. É muito conhecida, aí tem um barril de Lieb. Procurem aí, vocês vão encontrar esse barril aqui. Aqui no caso, o potássio, que é a representação do K, ele está em menor quantidade do solo, faz com que a produtividade seja escoada. Mas e aí? Esses elementos estão disponíveis em todos os tipos de solo? Não necessariamente. Os nutrientes existentes no solo, eles têm que estar em uma forma assimilável pelas plantas. Os nutrientes naturalmente presentes no solo, eles vêm de substrato rochoso. É a base sólida que dá origem ao solo. É aquela rocha-mãe que a gente chama. Através da chuva, do gelo, do vento e variações de temperatura, e com a ajuda dos organismos vivos, a rocha-mãe é transformada em pequenas partículas que vão tornar futuramente o solo. Íons. O íon é uma espécie química carregada eletricamente, sendo o resultado de um átomo ou de uma molécula que tenha perdido ou ganhado uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia que a gente chama um elétron. Caso as partículas ganhem essa quantidade de energia, elas são chamadas de cátions. E se elas perdem, ânions. Eu vou colocar aqui no link uma tabela com os principais cátions e ânions que a planta consegue absorver para se nutrir e suas funções da planta. A planta ela não come nada, ela bebe. Ela bebe a solução que está no solo, diluída. É um suquinho para ela ali. Grande quantidade de nutrientes não quer dizer que a planta está bem nutrida.
Esses elementos eles têm que estar em equilíbrio. A quantidade de elementos no solo depende da natureza da rocha-mãe. A gente acabou de ver isso, da estrutura física. E essa estrutura física é totalmente relacionada com o clima. Se tiver uma grande quantidade de chuva ou um escoamento, até uma relação humana, quando a gente adiciona ali fertilizante, os componentes químicos são presos nas partículas do solo, ou eles vão ser dissolvidos na porção aquosa do solo. É nessa solução que quase todas as reações químicas acontecem. Através de diferentes mecanismos de absorção envolvendo as raízes, a planta absorve os nutrientes que são dissolvidos na solução do solo. Olha aqui nessa figura. As partículas do solo têm carga negativa em suas extremidades, que atrai positivos. Nem toda a terra tem a mesma capacidade de absorver elementos em quantidades satisfatórias para alimentar as suas plantas. O solo ele é constituído por partículas de tamanhos diferentes. 3 partículas básicas: a areia, o silt e a argila. A diferença deles é o tamanho. A gente tem blocos de rocha de aí 20 centímetros, argilas de 0,0002 milímetros. E tem uma regra muito importante, que é a regra da superfície de contato. A troca desses elementos no solo acontece de forma mais representativa. A gente chama aquela troca entre o solo e a solução de capacidade de troca de cátions. Ou seja, são os lugares eletronegativos no solo e, como consequência, o número das cargas positivas que ele é capaz de segurar. A CTC, essa capacidade de troca de cátions, é principalmente dependente da origem do solo, da quantidade de matéria orgânica que existe nele. Quanto maior for a CTC, maior a fertilidade nutricional que o solo pode proporcionar à sua planta. Aqui temos diferentes texturas de solo. Então a gente tem areia, silt e argila. Você vê aqui que a areia, como ele tem um grão maior, a capacidade aqui de absorver de 1 a 8 milimols, miliequivalentes, por 100 gramas de solo. Se for pegar a argila, mais de 40. Pode dar um zoom aí na CTC e calcular quais são as cargas positivas e em quais proporções elas existem dentro do solo. É o que a gente chama de saturação por bases. As bases são essas cargas positivas. Eles são cálcio, magnésio, potássio, sódio. Mas também temos no solo partículas de hidrogênio e alumínio. E muitas vezes o hidrogênio e o alumínio são muito mais fáceis de serem trocados e por isso ocupam muito espaço da nossa CTC. A presença de muito H significa que o solo está ácido. O alumínio ele é tóxico para nossas plantas. Por isso, a saturação por base é um conceito para a gente calcular ali, ter certeza que nossas plantas estão bem. Vamos falar um pouco sobre o pH? É o famoso pH, é o potencial hidrogeniônico, que representa a concentração desses íons hidrogênio no solo, determinando assim a sua acidez. A quantidade desses elementos no solo referem-se à rocha-mãe, como a gente tinha dito, mas também à precipitação no local. Em regiões onde chove muito, por exemplo, a drenagem dos elementos é favorecida. Porém, essa chuva também vai levar as nossas bases embora, causando a lixiviação dos nossos cátions e aumento dessas quantidades de H+ e alumínio na estrutura do solo. Como base, guarde que a maioria dos nutrientes elas são muito bem assimiláveis entre 5,5 e 7. Observe essa tabela. Vamos pegar aqui o exemplo do P, o fósforo. Em solos ácidos, ele forma um complexo com o ferro e torna insolúvel. Ele tem pouquinho no solo ali, linha verde. Em solos alcalinos, o pH mais alto, quantidade de hidrogênio menor, ele se torna complexado com cálcio e fica indisponível de novo. Em ambos os casos, o fósforo pode estar presente no solo, mas a planta não pode absorvê-lo. É muito importante gerir o pH do solo. Alguns elementos eles podem ser tóxicos para as plantas e ficam solúveis em pH ácido ou básico. Por exemplo, o alumínio, ele é insolúvel em pH neutro e se torna solúvel em pH baixo. Para vocês terem uma ideia de quão ácido é em relação à escala de pH, que vai aqui de 1 até 14. Então, ácidos de bateria até soda cáustica. É isso aí, pessoal. A gente tem que avaliar as condições específicas de cada solo, o histórico da área para ter uma visão geral sobre os processos de liberação dos nutrientes. Nesse caso, para melhorarmos a fertilidade do solo, temos que pensar muito bem. A fertilização mal feita, além de ser ineficiente, pode causar danos ambientais. Se os produtos aplicados não são absorvidos pela planta,
ou elas vão se fixar no solo, irão evaporar, ou elas vão ser lixiviadas. E quando elas são lixiviadas, elas terminam nas águas subterrâneas, contaminando os rios e as nascentes de captação de água, além de jogar o seu dinheiro fora, pela janela, literalmente. Eu espero que todos os pontos aqui citados te deram ferramentas aí para aprofundar os seus estudos em nutrição de plantas. Aconselho aí todo mundo que pode fazer uma análise de solo, saber exatamente o que vocês têm dentro do seu solo. Vou recomendar para vocês algumas ferramentas baratinhas que a gente pode usar aí no dia a dia para ter um pouco mais de controle sobre esses fatores que a gente conversou. Se isso te interessa, eu vou colocar os links aqui na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhada lá. São links da Amazon, é bem seguro. Te indico aí fabricantes com boa antecedência que te dão uma boa garantia. O medidor de pH aí com haste de ferro é muito interessante, é só você espetar a haste na terra, ele vai indicar aí o pH do solo, você limpa ele, guarda, você pode usar por bastante tempo aí. Normalmente a escala logarítmica que ele pega é entre 3 e 10. Uma segunda ferramenta interessante seria uma melhora desse primeiro que a gente acabou de ver. Ele também é um medidor de pH com hastes, mas ele também mede outros 3 fatores: a temperatura do solo, a incidência solar e a umidade. Então aí você vai pagar um pouquinho mais caro, mas você vai ter muito mais controle aí do que você está fazendo. E por último eu gostaria de recomendar o vaso autorrigável, que é água essencial. Você pode adubar o quanto quiser, se não tiver água, não vai funcionar. Esse vaso aí, você coloca umas pedrinhas no fundo para que ele não acumule muita água e que acabe te causando algum problema com fungos. Ele é muito prático. Quando você viaja, você não tem ninguém para cuidar das suas plantas, é uma ótima ferramenta. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no nosso site para continuar recebendo as nossas atualizações. Um grande abraço.